E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá, nossa aula. Hoje nós vamos falar de diâmetro ósseo. Diâmetros ósseos são a última parte do conteúdo da unidade 1, que é a unidade que vai cair no nosso conteúdo da prova, tá? Então, como é que a gente vai fazer a aferição da medida do diâmetro ósseo? O que a gente vai estabelecer como distância em relação a isso daí? Então, a gente vai pegar distâncias projetadas entre dois pontos anatômicos de proeminências ósseas. O que seria isso? Seriam alguns acidentes ósseos que a gente vai aferir de um lado para o outro. Essa medida pode ser unilateral ou bilateral. Então, exemplos dessas distâncias projetadas. O acrômio, de um lado do acrômio ao outro lado do acrômio. Do epicôndilo humeral, de um epicôndilo ao outro epicôndilo, certo? Aqui na axilar, de uma costela, da sexta costela, a outra sexta costela. Então, isso a gente pode fazer que é só unilateral, é só uma parte do corpo, ou a gente pode fazer bilateral, que é de um lado e do outro lado. Porém, normalmente a gente faz somente um lado do corpo, e o lado do corpo que a gente vai ferir é o quê? É o lado direito. Então, nós temos as partes grandes e as pequenas. As aferições de pontos grandes e de pontos pequenos. Os grandes são o biacromial, que eu mostrei para vocês, de um acrômio a um acrômio, o tóraco transverso, o biidíaco e o bitrocantérico. Os pequenos são o biestiloide, o biepicôndilo humeral, o bicôndilo femoral e o bimaleolar. Nós vamos ver isso tudo destacado, tá? E nós temos aqui o paquímetro, que é o aparelho que a gente vai usar. Porém, para você fazer as medidas de diâmetro ósseo grande, você tem que ter um paquímetro grande. Dá para ver aqui na figura, nós temos um paquímetro grande e nós temos o paquímetro pequeno. Então, dessas medidas grandes, algumas nós não vamos conseguir fazer na prática porque eu só tenho um paquímetro pequeno, tá? Então, a gente vai ver aqui as 4 pequenas. Eu acho que dá para ver uma ou duas das grandes, porque o paquímetro que eu tenho só tem 30 centímetros. Mas, na prática, a gente vai ver isso depois, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí os procedimentos. Nós normalmente se faz do lado direito do corpo. O corpo ele precisa estar sem nenhum óleo, nenhum hidratante para não escapulir a medida. A gente ainda identifica os locais com o lápis, assim como nós identificamos na aula passada, na parte das pregas, das dobras, tá? Mensura de 2 a 3 vezes, que é para ver se deu corretamente. Colocado sobre as marcas ósseas, aplica uma pressão. Essa pressão ela tem que comprimir o quê? Músculo, gordura e pele. Não pode ser excessivo, mas também não pode ficar frouxo. As mãos, o indicador vai ficar na haste do paquímetro. Aí não usar hidratante. E aí nós temos as medidas, certo? Mede-se a distância entre o ponto mais elevado, biacromial, tá? A gente vai ficar, o avaliado vai ficar de pé e a gente vai ficar nas costas do avaliado, certo? Colocou nas duas posições, aferiu, anotou o ponto. Diâmetro ósseo tóraco transverso, o nosso avaliado fica de pé. Eu vi essa medida com o meu adipômetro, com o meu paquímetro, desculpa, e pela frente ficou ruim. Vou ver se eu consigo fazer por trás, senão não vai dar para fazer. Mas normalmente a gente afere pela frente, tá? O paquímetro tem que ser grande para que não atrapalhe, principalmente se for do sexo feminino. Você não vai tocar nos seios da mulher, certo? E fica ali, olha, na direção do osso externo, no meio do externo, no corpo do externo, na sexta vértebra, na sexta costela, tá? Na direção axilar média, assim como nós fizemos lá nas dobras cutâneas.
Os pés ficam juntos. Braços levemente abduzidos. Faz-se numa expiração normal, no final da expiração normal. Então, inspira, quando acabar de expirar, você já está lá com o paquímetro, você faz a anotação. Biidíaco fica na crista ilíaca, na parte superior da crista ilíaca. Colocou, fez a mensuração, avaliado em pé com as pernas unidas. Bitrocantérico, que é o trocânter maior do fêmur, tá? A maior proeminência lá na articulação do quadril do fêmur. A gente marca e faz a avaliação. O avaliado em pé com as pernas unidas. Biestiloide, que é da região do punho, tá? Mede-se os processos estiloide do rádio da una, que são, novamente, a maior proeminência, tá? Na região do punho. A mão, ela fica com o punho flexionado e relaxado. Avaliado fica à frente. O braço fica em flexão de ombro. Aqui no biepicôndilo, que é na região do húmero, no osso do húmero, proeminência maior também na região do cotovelo, que são os epicôndilos lateral e medial. A gente coloca a haste, o ombro fica em flexão, cotovelo também em flexão 90 graus, tá? Avaliado em pé. Biepicôndilo, a gente vai ver a parte do côndilo do fêmur, tá? Uma proeminência maior também na região do fêmur, a gente consegue pegar aqui. O indivíduo fica sentado e a gente faz a mensuração. O joelho deve estar em flexão em 90 graus. Bimaleolar, ele está em pé. Aqui nessa foto, ele aparece em cima de um banco, fica melhor para o avaliado fazer, tá? O peso fica distribuído entre as duas pernas e se coloca nessa bola aqui que a gente tem no tornozelo, que a gente chama de maléolo. Então, as duas regiões maleolares. Faz a avaliação, normalmente por trás do avaliado, no lado direito. Então, essa parte é uma parte bem tranquila, bem simples. E para que serve isso daqui? Normalmente, até acabar a adolescência, né? Que ainda está em crescimento, os ossos, você serve para fazer a avaliação do crescimento, se está correto ou não. É uma das funções dessas medidas. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida a gente tira na nossa aula. Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Aqui nesse vídeo nós vamos mostrar os pontos de onde a gente vai aferir a parte do diâmetro ósseo, tá? Então nós temos aqui o biacromial, na região do acrômio, certo? Essa nós não vamos conseguir fazer por causa do nosso paquímetro. Levanta o braço. Nós temos aqui na lateral, tanto de um lado quanto do outro, nós temos aqui a axilar média, tá? Que é o bitransverso, tóraco transverso. Nós temos aqui embaixo na crista ilíaca, que é a biilíaco, de um lado e do outro, certo? Nós temos na região do cotovelo, lado direito, nós temos o epicôndilo, biepicôndilo humeral. Nós temos no punho o biestiloide. Nós temos no joelho, de um lado e do outro, o biepicôndilo femoral, tá? Nós temos no lado aqui no tornozelo o bimaleolar, ok? Nós temos, não dá para marcar, mas aqui ao lado, levanta o braço, aqui ao lado no quadril, nós teríamos o bitrocantérico. Como é grande o quadril, o nosso paquímetro é pequeno, nós não vamos fazer essa aferição. Boa noite, pessoal, tudo tranquilo? Então nós vamos fazer a aferição do nosso diâmetro ósseo.
Como eu falei anteriormente, tem algumas que nós não vamos fazer, que é aquelas que a gente, o nosso compasso ele não vai funcionar. Então, antes da gente começar, aqui nós temos o nosso paquímetro. Aqui, ele vai até 30 centímetros, ele começa aqui, ó, no 0, e ele vai aqui até o 30. E a parte da aferição dele é aqui nesse outro 0. Então, ó, abriu, movimentou do 0 até o 5 centímetros. Movimentou, chegou aqui o 10 centímetros. Então, daqui do 0 até essa marca aqui, que é o outro 0, que vai somar com o que está aqui na escala, na régua, a gente vai fazer a aferição. Beleza? Então, vamos lá. Posiciona. A parte da biacromial, nós não temos como fazer. O nosso compasso não chega lá. Então, essa medida não teremos como fazer. A gente troca. Então, temos o tóraco transverso. Nós vimos que o nosso material, o tóraco transverso, é feito pela frente. Novamente, como o nosso compasso paquímetro ele é pequeno, nós vamos fazer por trás, que por trás eu consegui encaixar sem machucar o avaliado. Então, solta os braços, abre ele levemente, encaixou no xizinho que a gente já viu onde está e deu certinho o nosso compasso, ok? Então, aqui a gente anota a medida. O bitrocantérico é do trocânter maior do fêmur. Ele vai estar aqui ao lado. As pernas estão unidas, junta as pernas, e a gente vai aferir. Ainda não testei, mas vamos testar? Muito provavelmente não vai dar. Não encaixou aqui no quadril dela, no trocânter maior. Então, é mais uma medida que a gente não vai conseguir fazer, tá? O biidíaco eu tentei fazer mais cedo, só que ela estava de roupa, uma roupa um pouco maior. Vamos tentar de novo? Aqui na crista ilíaca, está até marcado. Se a gente conseguir fazer, ótimo. Se não, a gente pula. Abre um pouquinho os braços. Conseguimos, olha, que legal. Apertou um pouquinho. Chegou no osso. Ok, marcou. A gente vai fazer agora dos membros superiores. Então, nós temos aqui do lado direito, flexionou o ombro, flexionou o cotovelo, ficou em 90 graus. A gente vai fazer o biepicôndilo humeral. Está aqui marcado os dois xizinhos, nós vimos no vídeo anterior. Do lado direito. Vai um pouquinho mais para trás, que a gente vai fazer aqui com a pegada correta. Os dois pontinhos, não se mexa. Pronto. 5 centímetros certinho. Um pouco mais para trás. Isso. Mão à frente. Deixa sempre o peso do pé nos dois pés, tá? Mão à frente. Flexionou o punho. Colocou nas duas porções maior aqui do punho. Quatro vírgula 5. E nós vamos para a parte da perna. Então agora nós vamos para a aferição aqui do biepicôndilo femoral. E a gente vem aqui na região do joelho, onde está marcado. Pinçou na parte óssea. 7,9 centímetros. Ficou em pé.
Por último, nós vamos ver a parte bimaleolar. Subiu no banco. Peso nos dois corpos, afasta um pouquinho. Pronto, olhando para frente, postura. Colocou na região do maléolo, maior proeminência. Mediu 5,5. E por hoje, nossas aferições.